Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vivo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Que bom, que prazer nós podermos estar aqui todos os dias nestes canais de televisão, rádio, nas mídias, para ouvirmos Deus falar. É muito importante que você tenha alguém em quem você confia para ser o seu profeta vivo, para ser aquele que lhe consola, que lhe conforta, que lhe encoraja, que lhe motiva para a vida. Claro que isto só pode ter resultados se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo for o autor de tudo isto. Se a palavra de Deus estiver em primeiro lugar. Então, que bom, se você tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, significa que você é uma ovelha. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Então, uma das coisas que eu amo de todo o coração é ver o efeito da palavra na vida de uma pessoa. Olha, amado, eu sou o que sou por causa do cristianismo, por causa da palavra, por causa de Jesus Cristo, por causa dos ensinos que eu recebi há 40 e poucos anos atrás, quando eu era partícipe de uma igreja, e depois, 38 anos atrás, quando comecei o ministério pastoral. Eu sou o resultado, eu sou o fruto do conhecimento e da revelação da palavra de Deus em mim. Se não fosse o cristianismo, a religião que eu servia anteriormente, o cristianismo, entre aspas, romano, jamais poderiam gerar em mim salvação ou transformação de vida. Foi Jesus e a sua palavra, por isso eu a coloco sempre em primeiro lugar, que transformaram a minha vida e fizeram de mim um embaixador de Cristo. Estou aqui para reconciliar vidas com o Senhor. Hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu quero lhe falar sobre guerra espiritual. Você já ouviu falar desse assunto, guerra espiritual? Talvez você, hoje, ao começar o mês de julho, nesta segunda-feira, já esteja debaixo de uma pressão, de uma luta, dardos, setas, e você não sabia que isso se chama ou se trata de uma guerra espiritual. Paulo ensinou isto. Olha como é que ele diz aos Efésios no capítulo 6, versículo 12. Ele disse, porque a nossa luta não é contra carne, sangue e carne, e sim, disse Paulo, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo diz, a nossa luta. Nós não podemos negar efetivamente que todos nós temos lutas intensas no nosso dia a dia. Agora ouça, diz que não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas exatamente, mas é contra principados, potestades, e a Bíblia vai longe com esta questão, porque ele usa aqui expressões interessantes. Ele diz,
contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, isso se chama o quê? Uma guerra espiritual. E quando você está numa guerra espiritual ou numa guerra, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é quem é o nosso adversário. De vez em quando nós vemos filmes de guerra. Então, a Segunda Grande Guerra, os países aliados lutavam contra a Alemanha contra os países aliados e todo mundo sabia quem era quem. Então, nas questões espirituais, nós temos que saber quem é o nosso adversário. Diz que não é carne nem sangue. Não pense você que as dificuldades que às vezes surgem na família, como diz o carioca, os arranca-tocos na família, as brigas, os problemas, você não pense que é com o teu marido ou com a tua esposa. Não é com o vizinho, não é com uma pessoa tem um laço familiar. Existe um adversário. E esse adversário, a Bíblia diz que ele já foi destruído. Esta palavra destruído, de Hebreus 2,14, diz que aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, foi destruído. Essa palavra destruído, catargeu, quer dizer amarrado e limitado. Então, o diabo não pode entrar em nós, o diabo não pode nos tocar, o diabo não pode nos tirar a salvação, mas ele tem uma arma. Aliás, tem várias armas. E eu quero lhe mostrar, por exemplo, 1 de João no capítulo 3, explica isso. Ele diz assim no versículo 8, olha só, isso é muito interessante. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o adversário se chama o diabo. Ele é um adversário limitado, amarrado. O mais valente o amarrou. Mas ele usa, e lembre-se que não é carne e sangue, não é o marido, a esposa, o chefe, o político, o diretor, não. São principados, são potestades, são forças tenebrosas e elas usam, em primeiro lugar, o pecado. Ou seja, é o pecado que fragiliza as pessoas, é o pecado que leva as pessoas à ruína. Por isso João disse, todo o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando o que é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e aquele que não ama o seu irmão. Então, veja como é interessante. A primeira coisa é que reconhecemos que existe realmente um adversário. Ele não pode tirar a salvação, ele não pode entrar em nós, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele cria o pecado, as obras do pecado. Ele é um derrotado, mas que cria situações para que as pessoas caiam nelas. Por isso é que em 1 de Pedro, olha que interessante, 1 de Pedro 3, ele fala sobre, 1 de Pedro 5, 8 e 9, ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Há um adversário que quer devorar alguém. Então, primeiro reconhecemos que existe um adversário. Jesus não teria dito isto, nem Paulo, se isto não fosse legítimo. O poder dele é pelo pecado e é pela mentira, pelo engano. Então estas são as armas do inimigo, pecado, mentira e engano. Então, quando alguém é atacado, é porque ele é um cristão que está com uma oposição, que não é de carne e sangue, não é o marido, a mulher, os filhos, o chefe, são principados, são potestades, são forças tenebrosas do mal. Então, o inimigo luta contra a luz.
E a única forma de se resistir é através da fé. Então, quando você ouve uma pessoa dizer assim, olha, eu não fui capaz de resistir ao uso do crack, por exemplo. Você acha que essas milhares e milhares de pessoas que estão hoje literalmente esboroadas por causa do crack, elas não foram convencidas por alguém de que o uso do crack, ou da cocaína, ou da maconha, criaria nelas um estado de alegria, de motivação, de felicidade? Isso foi uma grande mentira. Eu não tenho capacidade de persuadir ninguém a nada, mas o derrotado, o adversário, o inimigo tem, porque ele engana, ele mente, ele persuade, ele cria situações com poder e autoridade para que aquela pessoa que não tem Jesus como Senhor, ou seja, que não sabe resistir, caia. E eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes, a pessoa que faz uso de droga é tão perniciosa quanto é a pessoa que vende a droga. Porque se há pessoas vendendo, é porque há pessoas para consumir. O erro é dos dois lados. Se não houvesse consumo, não haveria venda. Então, quem é que faz esse trânsito todo aí com a droga, com a prostituição, com AIDS, doenças sexualmente transmissíveis? Estamos outro dia falando, eu e minha esposa, ouvimos uma história de uma vida, de uma moça muito bonita, que tinha uma vida com certas dúvidas e questionamentos, e em vez de se centrar e de se focar num casamento, numa relação estável, tinha relações esporádicas até que finalmente contraiu sífilis, uma doença sexualmente transmissível. E quem levou a pessoa a esse estado de desejo desenfreado por relações promíscuas? Isso só pode ser coisa do adversário. Porque a pessoa sabe que está correndo risco, corre o risco, sabe efetivamente das consequências, aceita as consequências, chama-se o dolo da vida. E quem cria isso tudo para ver o ser humano mal, humilhado, envergonhado, pisado, esboroado, é o inimigo numa guerra espiritual. Então nós temos que agora reconhecer a autoridade de Jesus em nós, porque não dá para enfrentar lutas com principados e potestades sem entendermos que nesta luta há uma vitória garantida por aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, isto é muito importante. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você não tem que viver nem amedrontado, nem nunca será derrotado nesta guerra espiritual. Paulo, quando escreve a Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo número 5, versículo 20, eu gosto muito. Eu amo a Bíblia, eu gosto da palavra, eu sou apaixonado pela palavra. Ele diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, somos embaixadores de Cristo, somos manifestantes e reprodutores da glória de Deus como embaixadores, somos reconciliadores. Então, esta é uma identidade verdadeira. E se você tem esta identidade, se você tem este tipo de fé, nesta batalha, nesta guerra espiritual, você tem que sair vencedor. O terceiro ponto que Paulo deixa como ensinamento aos Efésios, e agora eu quero gastar alguns instantes, é que no capítulo 6, diz que para Efésios 6,
para enfrentar esta guerra espiritual, note uma coisa, que não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, não é contra a família, não é contra o vizinho, não é contra o sogro, contra a sogra, contra o chefe, contra o diretor, é contra forças espirituais do mal, que estão usando estas pessoas para serem os nossos adversários. Já vimos que a vitória é garantida, mas existe algo que você tem que aprender a fazer. Disse Paulo em Efésios 6:11. Ele disse, vamos lá. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Então, estais firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calcei aos pés a preparação do Evangelho e abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo diz que nós temos que estar revestidos de uma armadura. Então, Paulo estava trazendo à memória o cidadão, o guerreiro romano que ia para a batalha, exatamente, vamos pedir aí isto, com o capacete, com a armadura, com a espada, com as sandálias. Está aqui a figura de um guerreiro, de um militar preparado para a batalha. E para estas batalhas que havia antigamente, que era o uso da espada, a couraça, o capacete, enfim, o militar tinha que se preparar adequadamente. Se ele não tivesse esta armadura, ele seria uma presa fácil do inimigo, que vinha exatamente também com a espada e com a vida adequada e o armamento adequado. Então, eu quero lhe dizer que nesta luta espiritual, nós temos que estar preparados para a batalha adequadamente. E a primeira coisa que eu lhe digo, que nós hoje, que somos chamados a nos revestir da armadura de Deus, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o capacete da salvação. E o que quer dizer o capacete da salvação? A mente protegida. Olha, você sabe, todas as nossas batalhas começam aqui dentro da mente. E se você não tem uma mente protegida, se os teus pensamentos não são cativos a Deus, é aqui que começa a derrota de qualquer pessoa. Por isso, em 2 Coríntios, no capítulo 10, estamos usando bastante a Bíblia, porque eu preciso de lhe preparar para as guerras da vida e para as vitórias que Deus tem para a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz assim, vamos lá, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo disse, olha, nós temos armas espirituais. Ele não disse nós termos armas carnais, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é o marido contra a esposa contra o marido, os pais contra os filhos, filhos contra os pais, não é o partido político 1 contra o partido político 2, não é uma área da sociedade lutando contra a outra área, não é o mortadela contra o coxinha. Isso, na realidade, isto que veio abalar a nossa nação foram forças espirituais do mal, principados, potestades, forças tenebrosas que encontraram um povo desarmado, sem o uso das armas espirituais, começando pelo capacete da salvação,
ninguém vence nesta batalha. Então Paulo disse, olha, você tem que estar revestido da armadura, você tem que saber que temos armas espirituais. Quais são as armas espirituais? A confissão, a fé, a palavra. Ele disse, quando você usa estas armas, você destrói fortalezas, sofismas, altivezes. Você tem que levar todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Você tem que ter um capacete da salvação. Então o mundo está lutando. O Brasil passa por um momento diabólico. O povo sendo humilhado, sem emprego, sem perspectivas. É uma grande batalha espiritual. É uma grande guerra espiritual. Mas note uma coisa, isto não é contra a gente, não é contra pessoas. É contra os principados, as potestades, as forças tenebrosas que têm levado milhões de pessoas à derrota. Você não pode aceitar isso, porque o cristão é a única pessoa revestida adequadamente para a batalha e que tem armas espirituais que derrotam essas armas do mundo das trevas. Nós temos um chamado para reinar em vida. Nós não temos um chamado para ser cauda nesta terra, mas para ser cabeça nesta terra. Então, revista-se de forma adequada. Eu vou lhe dizer para terminar. Poucos são os ministérios que revestem o povo desta armadura de Deus. Porque uma pessoa que fica aí com fogueirinha santa, com peça de roupa, com óleo, com sal, ela não tem armas espirituais, ela é derrotada. Se você ficar com o sincretismo religioso, o cristal, a Nossa Senhora, um trevo, o tarô, as cartas, você é derrotado. Isto não há capacitação para a guerra se você não está revestido da armadura de Deus, do capacete, o teu coração protegido, a tua mente protegida, revestido da armadura, a espada que é a palavra. Sem estes materiais adequados, a pessoa cai, é humilhada, é envergonhada. Mas na Cristo vive. Eu ensino o povo, nós ensinamos o povo a se revestir diariamente, a não deixar que a mente e o coração estejam vulneráveis ao dia a dia. A despeito de tudo que se passa nesta nação, há um povo que não se curva, não baixa a cabeça, que acredita, que está firme na fé, que tem um chamado para reinar, o povo da graça genuína de Deus. Eu faço parte, a nossa comunidade é parte, você pode fazer parte. Entregue a sua vida a Jesus, venha estar conosco. Hoje vamos ter uma grande reunião de oração, logo mais às 7h30 com o Bispo André, a Bispa Cristiane, tem um chamado especial para este momento em que se reveste o povo de conhecimento da confissão e da oração para viverem vidas vitoriosas. Sem este revestimento, não há vitória. Não há vitória. Ligue para nós, 3017 90 90. Alguém está do outro lado da linha para lhe ajudar em nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Hoje, reunião onde armas espirituais serão usadas para destruir fortalezas, anular sofismas e altivezes que se levantam contra o povo de Deus. Nós temos um chamado a proclamar a vitória de Jesus. Amém? Muito bem. Estamos terminando o nosso programa. Minha gratidão a Deus de poder ter orientado você mais uma vez neste dia. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para estarmos aqui nas mídias e nos meios de comunicação. Agradecer à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiane Ambrósio, donos do Turbomil, em Vila Emil Mesquita. Estamos dizendo ao povo da Baixada, ali está a bênção de Deus para o seu lar, para as suas compras. Ali sai a bênção de Deus para estarmos nesta programação. Muito obrigado. E eu quero agradecer a Deus por alguém que diz, olha, este programa me ajuda, eu quero cooperar com este programa. É um desafio que eu lhe faço. Ligue agora para 3017 90 90 e ajude-nos, por favor,
a manter esta programação. R$1 por dia, você pode ajudar a fazer esta programação e de outros canais a serem uma realidade a cada dia. O Brasil precisa da graça de Deus. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa de todos nós engajados na grande comissão. Ligue, ajude-nos, por favor, 3017 90 90. Vamos terminando o programa. Obrigado a você da minha equipe de televisão pelo seu amor e dedicação. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, do governo da igreja, nós dizemos: você vence, porque maior é aquele que está em você. Você sempre será um vencedor. Você sempre reinará em vida. Graça e paz. Use as armas espirituais. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.